Olá, vamos dar continuidade à aula de protocolo de ressonância magnética. Nessa aula vamos abordar sobre o protocolo de joelho rotina. Aqui temos algumas das indicações clínicas, como rotina, quando não tem uma queixa específica, para artrose, também lesão condral, lesão ligamentar, lesão meniscal, pós-operatório de LCA e também LCP, sinovite, tumores, entre outras indicações. Essas são algumas delas, tá ok? Aqui um protocolo básico, a gente sabe que isso pode mudar de acordo com cada serviço. Então temos o que? Um localizador 3 planos, um axial DP-FET7, coronal T1, coronal DP-FET7, sagital DP-FET7, um sagital T2 gradiente e um oblíqua do LCA. Aqui no pós-contraste, quando utilizar a meio de contraste, fazer uma série axial T1 e um sagital ou coronal T1 pós-contraste. Aqui uma figura ilustrando o posicionamento para esse exame. Então o paciente vai entrar com os pés no interior do magneto. E o que temos aqui é a bobina, onde o joelho do paciente está centralizado no meio da bobina. Esta foto é retirada do site da MRI Master, onde ilustra bem esse posicionamento. Aqui, como vamos obter um bom exame, né, temos uma imagem no plano axial, sagital e coronal. O posicionamento do exame é super importante, porque é aqui que eu vou visualizar se o sinal que a bobina está me fornecendo é um sinal adequado, se o posicionamento que foi realizado está ok, se o sinal está centralizado no meio da região de interesse. Preciso ter um bom sinal na minha região de estudo. A bobina correta, se você faz com uma bobina dedicada de joelho e uma bobina flex com menos canais, o seu exame ele vai ter uma perda de qualidade. Então você precisa saber ajustar esse protocolo. A orientação ao paciente, o tempo de permanência que ele vai ficar dentro do equipamento, é importante ele ficar ciente disso, é importante ele entender todo o processo que vai ser realizado. O protocolo pode variar de cada hospital, clínica e também conforme o médico radiologista. Aqui temos alguns pontos importantes. Imagem coronal. Nessa linha traçadinha de amarela é a nossa referência para o sagital. Na imagem coronal, essa linha traçadinha em vermelha, temos a referência para o axial. Costumo sempre angular pela parte do planalto tibial aqui, pelo platô tibial, porque desta forma eu obtenho uma imagem simétrica aqui dos meniscos. Na imagem sagital, linha pontilhada em vermelha, é a minha referência para o coronal. Na imagem sagital, aqui a linha traçadinha em vermelho novamente, a minha referência para o sagital, para o axial na imagem sagital. E aqui a imagem axial, essa linha pontilhada em amarelo é a referência para o sagital. Nessa imagem axial também eu obtenho a minha referência para o coronal. O sagital ele pode ser angulado reto, aqui conforme a orientação da anatomia do joelho, ou pela parte lateral do côndilo medial. Essa parte de angulação pode variar um pouco de cada serviço ou de gosto de cada médico. Eu sempre uso fazer angulado pela parte lateral do côndilo medial e depois eu vou explicar para você o porquê que eu gosto de fazer essa referência. Aqui temos a programação da imagem axial, como é feita. Então vamos lá, aqui é o nosso bloco de corte, onde começa e onde termina meu exame. Bom, o início do exame ele tem que incluir toda a patela, então eu sempre costumo deixar um corte acima da patela e tem que o meu último corte incluir todo o tendão, o ligamento patelar. Então, programei na minha imagem sagital, na imagem coronal, vou angular aqui pela parte do platô tibial, de uma maneira que os meus cortes fiquem entrando bem simétrico aqui na parte do platô tibial, para que eu obtenha uma imagem dos meniscos, né, aqui no plano axial depois a gente vai visualizar, simétrica, né? Então aqui arrumei no plano coronal e arrumei no plano sagital. Na imagem aqui axial vou arrumar o meu FOV, então dependendo da posição do paciente, vou ajustar o FOV para que eu obtenha uma imagem com uma melhor qualidade. Aqui é os nossos parâmetros, né, para essa aquisição. Esses daqui são alguns parâmetros básicos, né? Pode alterar um pouco o valor de TR, tempo de eco ou até mesmo a matriz, dependendo da sua rotina.
Aqui temos o nosso resultado final, o axial DP FET7. Então observe que aqui teve 2 cortes aqui acima do início da patela e o último corte incluiu até o finalzinho aqui da inserção na tuberosidade da tíbia, anterior da tíbia. Então esta é uma sequência axial DP FET7. Feito essa nossa imagem, nossa próxima programação é um sagital DP FET7. Geralmente é realizado sempre as 3 ponderações com DP FET7 nos 3 planos, sagital, coronal e axial. Aqui a nossa referência para programar o sagital. Na imagem sagital vou arrumar o meu FOV, certo? Então venho aqui, ajusto o meu FOV conforme o posicionamento do meu paciente. Na imagem coronal vou tentar angular pelo maior eixo de fêmur e tíbia. Então faço essa referência aqui para angulação no coronal. E na imagem axial vou angular pela parte lateral do côndilo medial. Feito a angulação pela parte lateral do côndilo medial, vou obter o meu resultado final. A imagem sagital. DP FET7 com saturação de gordura. Observem como deu para visualizar muito bem aqui o ligamento cruzado anterior nesta imagem. E aqui temos o ligamento cruzado posterior. Esta é a nossa imagem com saturação de gordura DP FET7. Partindo para a nossa próxima programação, também é um sagital. Então, para eu programar aqui o sagital, como eu já tenho um sagital que eu já realizei a minha angulação, a minha programação, eu simplesmente posso criar uma cópia. Então, vou copiar a mesma forma que foi feita a angulação do meu sagital DP FET7. Então, aqui temos a tela de parâmetros e a minha programação, que ficou idêntica à programação anterior. Aqui temos o resultado final, minha imagem adquirida. Observem, um sagital ponderada em gradiente. Então, partindo para a nossa próxima programação, um coronal DP FET7. Como vou programar o coronal? Na imagem coronal, vou arrumar o meu FOV. Então, conforme a posição do paciente, vou ajustar o meu FOV. Na imagem sagital, vou traçar essa linha pelo maior eixo de fêmur e tíbia. Então, vou angular conforme o maior eixo do fêmur e da tíbia. Centralizo aqui meu bloco de corte e na imagem axial, vou angular pela parte posterior dos côndilos femorais. Então, faço essa referência para angulação. Na imagem axial, para programar o coronal. Aqui temos a nossa tela de parâmetros com FOV, matriz, espessura de corte, NEX. E aqui temos o nosso resultado final, a imagem que foi adquirida. Observem uma imagem coronal com saturação de gordura. Uma imagem com uma boa qualidade, contraste bom, uma boa resolução espacial também. Então, partindo na nossa próxima aquisição, coronal T1. Então, para programar o coronal T1, como eu já programei um coronal anteriormente, eu vou simplesmente criar uma cópia. Então, copio o meu coronal T1 do coronal DP, da onde começou e aonde terminou e a forma que foi angulada. Então, aqui vamos obter o resultado final. O que mudou de um para outro, foi aqui um pouco da matriz também, mas é os nossos valores de tempo de repetição e tempo de eco. É isso que vai alterar. Para eu fazer uma aquisição T1, tem um tempo de repetição curto e um tempo de eco curto. E esse é o meu resultado final. Uma imagem coronal ponderada em T1, com uma boa qualidade nessa minha imagem, uma boa resolução de contraste, boa resolução espacial também. Então, observe que é uma imagem bem anatômica, dá para visualizar muito bem a parte da anatomia. Partindo para a nossa próxima programação, é o coronal oblíquo do ligamento cruzado anterior. Então, como vou programar essa minha imagem? Vou identificar no plano sagital, que já foi adquirido, uma imagem que me mostre melhor o ligamento no seu maior eixo. Então, faço a minha angulação
paralelo ao eixo aqui do ligamento. Fiz essa angulação no plano sagital. Na imagem axial, o correto é a gente angular pela parte posterior dos côndilos. Então, fazendo essa angulação, eu vou obter uma imagem com uma boa qualidade. Esta imagem que eu tenho aqui, ela foi angulada de uma forma diferente, mas observe que deu para ver muito bem o ligamento cruzado no seu maior eixo aqui, né? Então ficou bem visualizado. Bom, agora vamos para nossos casos de ressonância magnética do joelho, na nossa pasta de visualização de imagem da ICON, né, que é o radiante. Vamos lá. Nosso primeiro caso, temos aqui uma ressonância magnética do joelho no plano sagital, ponderada em T2 sem saturação de gordura. Observe que temos regiões de edema, né, vai ser melhor visualizado no T2 com saturação de gordura. Observe que a região anterior do joelho, a região posterior aqui também é a patela, né? Agora vamos também aqui próximo aqui é o ligamento cruzado posterior. Observem, essa daqui é uma região com líquido, né? Com líquor. Então vamos comparar esse T2 sem FAT7 com T2 com FAT7. Para a gente conseguir entender aqui essas características do T2 com FAT7 e do T2 sem FAT7. Então, observem nas regiões que eu mostrei, nessa imagem sem saturação de gordura, a região anterior aqui da parte do joelho. Observem no T2 com FAT7 como fica mais fácil de identificar. Aqui na parte também posterior aqui do ligamento cruzado, posterior, região com líquido, né? Então, isso daqui é uma ressonância, tem bastante edema aqui em volta, né? A parte anterior do joelho. Observe que o tendão patelar aqui com esse edema. Vamos para o plano axial agora visualizar. Temos o axial com FAT7. Observe aqui o tendão patelar espessado com edema. O joelho com bastante edema aqui na região anterior. Observe que o corte foi até o final aqui da inserção do ligamento patelar. Então esta é a imagem no plano axial. A parte muscular também com edema, né? Partindo agora aqui para o plano coronal. Observe a imagem no plano coronal, T1. Nesse caso foi feito reto angulação, né? Se tivesse angulado pelo eixo aqui do fêmur e da tíbia ficaria um pouquinho melhor. E observe como foi feita essa angulação no plano axial. Pela parte posterior dos côndilos femorais. E aqui na imagem axial, observe também angulada pela parte do platô tibial. Com isso você consegue ter uma melhor simetria aqui da região dos meniscos no plano axial. Paciente pós-operatório, do ligamento cruzado. Observe que essas regiões ainda tem metal, ela tem esse artefato de suscetibilidade magnética, causando essa falha de homogeneidade. Esse aqui é um T2 com FAT7. Temos no sagital T2 sem FAT7 também. Vamos comparar aqui as duas imagens. Sagital T2 sem FAT7. E aqui vamos comparar o sagital T2
T2 FAT7 e T2 sem FAT7. Observe que a região desse líquido interarticular, que é a região da cirurgia. Olha onde foi feita essa reconstrução desse ligamento. No plano coronal, temos aqui uma imagem no plano coronal, ponderada em T1. Observe a região da cirurgia aqui na parte do côndilo lateral, e aqui a parte no platô tibial, como foi feito esta reconstrução do ligamento. Imagem coronal T1, sem FAT7, né? Temos aqui um sagital que a gente visualizou, T2 FAT7, e um coronal T2 FAT7. Imagem coronal. Observe que dá para visualizar bem aqui a região onde foi feito o procedimento cirúrgico. E temos também o axial T2 com FAT7. Observe que no plano axial, a parte da reconstrução, aqui o côndilo lateral, né? E aqui o ligamento que foi feito este procedimento cirúrgico. Aqui uma imagem dessa reconstrução que foi feita, né? A gente pode visualizar melhor abrindo aqui no MPR, pegando aqui a imagem do plano coronal. O correto, né, é a programação direta em 2D do ligamento, mas aqui, se a gente fazer uma angulação, dá para a gente visualizar um pouquinho, apesar de não ter uma boa definição, mas dá para a gente tentar mostrar esta reconstrução aqui do ligamento no plano coronal oblíqua. Então, aqui a região da reconstrução do ligamento. O nosso próximo caso é um outro paciente também com reconstrução do ligamento. Vamos mostrar aqui nas imagens sagital T2, FAT7 e sagital T1. Aqui temos um T2 FAT7. Observe aqui a região de edema, que é a região da reconstrução do ligamento. Sagital T2 FAT7, olhem no sagital T1 sem FAT7. Temos um coronal também T2 com FAT7, mostrando aqui a região da cirurgia, esse procedimento do ligamento cruzado. A imagem axial com saturação de gordura, um pouco de edema em volta também, né? E aqui a região do ligamento do procedimento cirúrgico feito. Nesse caso temos uma oblíqua do ligamento em DP sem FAT7. Dá para visualizar bem aqui a parte da reconstrução do ligamento. Agora vamos falar um pouquinho aqui da anatomia do joelho por ressonância magnética.
Então, o locomotor, vamos lá, joelho. Aqui temos a imagem no plano axial, ponderada em T1, uma sequência T1. Então, o que temos aqui? Parte da patela, parte do côndilo medial, côndilo lateral. Vindo aqui, temos aqui a parte do músculo sartório, músculo gastrocnêmio, cabeça medial. Aqui o tendão semimembranáceo, passando um pouquinho mais para baixo. Visualiza aqui a parte do ligamento cruzado posterior e aqui o ligamento cruzado anterior. E aqui a parte da fossa intercondilar femoral, que é a pontinha da patela, o ápice da patela, que é o ligamento patelar. Aqui a parte do côndilo femoral, né, dos côndilos femorais lateral e medial, que é a parte das musculaturas que fazem parte do joelho. Aqui temos o tendão, novamente mostrando. Aqui temos o músculo gastrocnêmio, que é a cabeça medial, que é a veia e a artéria poplítea. Aqui temos a banda iliotibial, aqui o retináculo medial da patela. E aqui o ligamento patelar que vai se inserir lá na região anterior da tuberosidade anterior da tíbia. Ó, tuberosidade da tíbia e o ligamento patelar. Aqui a parte da fíbula, né, a cabeça da fíbula. Voltando aqui um pouquinho as imagens. Aqui temos a parte do platô, ou também planalto tibial, né? A parte lateral e a parte medial. Partindo aqui para o plano coronal, vemos a patela, a parte do ligamento patelar e o tendão do quadríceps. Passando aqui um pouquinho mais, temos a parte do fêmur, o côndilo lateral e medial. Aqui no coronal fica bem fácil de visualizar o menisco, né? E aqui o menisco lateral. Aqui a parte da tíbia e o platô tibial medial e lateral. Aqui novamente o menisco, sendo bem visualizado. Aqui a parte da eminência intercondilar, da sua porção medial e lateral. E aqui o ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior. Aqui a parte do côndilo medial, côndilo lateral, menisco sendo bem visualizado. Aqui o ligamento cruzado posterior, que é uma porção aqui da cabeça da fíbula. Passando aqui um pouquinho para vocês acompanharem o ligamento cruzado posterior. Observem da sua inserção, desde a sua inserção e todo o seu trajeto, até onde ele vai se inserir. O ligamento cruzado anterior, passando aqui a gente pode acompanhar também. Partindo para a imagem sagital, fica bem fácil de visualizar as estruturas do plano sagital. Aqui temos o menisco na parte do corno posterior, corno anterior do menisco. Aqui o fêmur na porção aqui do côndilo medial, aqui a parte do platô tibial, né, o planalto tibial. Passando um pouquinho mais, temos aqui o ligamento cruzado posterior. Aqui a porção da patela, aqui o corpo adiposo da infrapatelar, né? Aqui o retináculo medial da patela. E aqui temos a parte do tendão do quadríceps, bem visualizado. Aqui o ligamento patelar e a patela. Já começou a mostrar aqui para nós, nessa imagem, o ligamento cruzado anterior. No próximo corte aqui fica bem mais fácil de visualizá-lo. Passando um pouquinho mais aqui, aqui o que temos aqui atrás que passa aqui é a parte da artéria poplítea, né? Que é a parte do menisco, bem visualizada. Novamente aqui a parte do menisco na parte posterior, corno anterior.
que é a parte aqui da articulação tibio-fibular, que é parte da cabeça da fíbula, que é parte da tíbia, né? A parte do planalto tibial, parte lateral. Aqui mostrando aqui umas imagens em reconstrução também de volume render do joelho. Ligamento cruzado posterior. Logo mais aqui temos o cruzado anterior. Ligamento patelar, tendão, que é a parte da cartilagem articular, né, onde tem a famosa condromalácia patelar, que é a parte dos meniscos, bem visualizado. Aqui a cartilagem articular do joelho, que envolve toda a porção do côndilo. Partindo aqui para o plano coronal, visualizando aqui a parte do ligamento patelar, a inserção aqui do tendão. Passando aqui um pouquinho mais as imagens, no plano coronal em volume render. Porção do menisco, né? Parte do fêmur e os côndilos femorais, tíbia e aqui a parte do planalto tibial, tanto lateral quanto medial. Partindo aqui para a visualização no plano axial, fica bem mais fácil de visualizar a parte dos músculos, né? O vasto medial, a parte do músculo vasto lateral, o sartório, aqui o semimembranáceo e aqui o bíceps femoral. Passando aqui toda a anatomia do joelho no plano axial em volume render. Vou voltar só uns dois cortes aqui para mostrar aqui a parte da cartilagem articular do joelho, fica na parte posterior aqui da patela, parte da patela. Passando um pouquinho mais, descendo até a parte final aqui do platô tibial, já entrando na tíbia e até o final aqui da inserção do ligamento patelar na parte da tuberosidade anterior da tíbia. Nessa aula é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.